Já sabemos que em Dandy Sword Ichor é o sangue dos Toons. É necessário ter Ichor para criar um Toon, mas que também foi o motivo deles se tornarem aquelas criaturas, provavelmente com o uso excessivo de Ichor. Ou outra coisa aconteceu para eles se tornarem hostis. Mas será que tudo foi um simples acidente? Ou alguém causou tudo isso? É pelo que é mostrado nos Twisteds, eles parecem terem sido feridos em várias partes do corpo. Como por exemplo a Tudous, que tem uma parte da sua cabeça quebrada. Também o Glisten, que teve seu rosto ferido. Teve seu corpo partido também. É o Rodger, que perdeu as suas pernas junto com o Finn. Também, porque o Pebble é o único Twisted que está inteiro sem conter nem sequer uma mancha de cor nele. É o mais importante, porque o Dandy é o único que parece ter sobrevivido a tudo aquilo. Ou será que ele é o causador de tudo, desde o início do incidente? Bom, nesse vídeo eu vou teorizar sobre o que causou o incidente ao fim de Gardenville. É sobre o que aconteceu com os Twisteds. Bom, é isso. Vamos para o vídeo. Bom, eu tenho a teoria de que provavelmente os primeiros a serem afetados são os Mains, pelo fato deles serem os únicos que não se correspondem com as formas originais. Como por exemplo a Shelly, a Vi, o Sprout, o Pebble. Então na minha teoria Ichor deve fazer mutações. Também pode ser um ser vivo. Isso é visto no Boxten, a Najiji, por serem os únicos que contêm braços pretos saindo da cabeça. Na minha teoria o Dandy seria o primeiro a ter ingerido muito Ichor, pois quando ele se torna um monstro seu corpo fica completamente tomado, sobrando apenas seus braços e a cabeça, sendo possível ver que o tanto de Ichor que ele ingeriu é tão alto que escorre pelas suas partes do corpo. Isso acontece com os outros Maens, como por exemplo o Sprout, a Shelly, que parecem ter muito Ichor acumulado. Eles são os únicos que têm a metade do seu corpo tomado pelo Ichor. Então na minha teoria, quando uma dose alta de Ichor é usada em um Toon, ele acaba sofrendo mutações e o Ichor acaba corroendo partes do seu corpo, ficando daquele jeito. Então isso acaba mostrando que alguém estaria por trás daquilo tudo, que seria o próprio Dandy. Eu acho que após ele ter visto o poder que o Ichor tem para criar vida, ele acabou ficando fascinado naquilo, acabou usando grandes doses de Ichor no seu corpo, acabou sentindo os efeitos colaterais e acabou ficando mais forte também. Então ele decidiu usar isso nos Toons. Então ele começou usando isso nos seus amigos, que seriam os próprios Mains. Mas como ele não sabia o perigo que podia acontecer se ele usasse bastante Ichor para provavelmente ajudar, ele acabou dando bastante Ichor para eles. Depois de um tempo, os efeitos começaram a acontecer. Seus amigos começaram a se tornar aquelas criaturas porque o Ichor acabou controlando o corpo deles e também a mente. Então eles começaram a atacar as pessoas que estavam no local e também os outros Toons. Na minha teoria, quando um Toon é morto por um Twisted, ele acaba sendo infectado porque o Ichor que o Twisted tem é muito alto. Essa grande quantidade de Ichor acaba entrando em contato com o Toon que foi atacado, sendo assim se tornando mais um Twisted. Então o Dandy, vendo essa guerra acontecendo, ele acabou saindo do subsolo pelo elevador. Ficou escondido na entrada do centro, enquanto lá embaixo acontecia o verdadeiro caos. Isso mostrado pelos móveis dos mapas estarem bagunçados. Também com várias poças de Ichor e marcas também. Então o Dandy acabou tendo traumas, vendo seus amigos sendo transformados em Twisted e atacando os outros Toons também. Ele acabou ficando paranoico com tudo isso. Então, sem nada que ele pudesse fazer, ele decide apenas a relembrar do seu passado junto com os seus amigos. Então ele decide ir atrás das fitas, para poder relembrar do seu passado com seus amigos, principalmente com o Astro. Então ficou estudando mais sobre o Ichor. Consegue criar clones dos seus amigos, para ir atrás das fitas. Também de mais Ichor para criar mais. Com essas traumas e a obsessão pelas fitas, acabaram deixando ele meio que louco, já que se você não trouxer as fitas ele acaba ficando com raiva e se torna criatura para ir atrás de você. Então acabou se tornando assim. A gente é um clone dos personagens originais, que tem o único objetivo de se aventurar no centro atrás de fitas e encher máquinas de Ichor. O Dandy tem empatia pela gente também, pois quando entregamos um tanto de fitas para ele, ele acaba nos dando itens em troca disso. Mas quando a gente morre, o nosso corpo se torna mais um Twisted. Então é por isso que a gente encontra os mesmos Twisteds em cada andar. Eles acabam sendo o cadáver de outros clones que tiveram o mesmo destino que os originais. Essa é a minha teoria, que tudo possa sim ter sido um incidente.
mas que foi causado pelo próprio Dundee. Ele ficou muito obcecado em ingerir o licor, já que quando você acessa o modo roleplay, você vai até essa sala perto da loja, você encontra essa sala cheia de manchas de cor, fitas também. Isso deve mostrar que o Dundee não está mais se controlando, fica viciado no licor, ou pode ser o lugar onde ele cria os clones também. Mas ele não conseguir se controlar faz sentido, já que na loja, quando você olha essas prateleiras, tem esses cubos de letras, formando a palavra me ajude, mostrando que o Dundee precisa de ajuda por estar obcecado nessa história de cora-fitas. Não consegue mais esquecer isso. Também seus traumas. Isso também é uma teoria minha. Bom, essa é a primeira história que eu pensei sobre o incidente de Dundee Sword. Possa ser também que o Dundee já sabia que se tomasse muito licor ele podia ficar daquele jeito, mas não iria conseguir mais se controlar. Tem aquela teoria de que o Toon Handler de Dundee controla as ações do Dundee. Pode ser que faça sentido também por alguns deles terem emoções parecidas com seus Toons correspondentes. Então provavelmente o Dundee seria mais a ganância que teria feito ele criar esses Twisteds, por ingerir muito licor. Agora falando sobre o Pebble, não se tem nenhuma informação explicando como ele ficou daquele jeito. Tem teorias de que as suas patas foram parar na cabeça, mas isso não faz sentido, já que o modelo das patas dele normal não se corresponde às orelhas. Então para o Pebble o mais provável que tenha acontecido que ele teria sofrido um reboot. Eu acho que quem fez isso com ele ou foi o Dundee para se proteger, ou algum funcionário. Pode ser o licor que fez isso com ele. Bom, sim não, porque ele também tem partes pretas no corpo e seus olhos estão vermelhos. Então eu acho que o Dundee deu bastante cor para o Pebble, para lutar contra os Twisteds, já que na sua descrição diz assim: um dos personagens principais do Dundee Sword. Este Twisted feroz não vai parar por nada para defender seu dono e proteger seu território. Altamente perigoso devido à sua imensa velocidade e visão poderosa. Bom, pode ser que essa descrição não quer dizer nada. Então porque ele é o único que não contém manchas de cor. Bom, possa ser que o Dundee deu bastante cor, mas como ele é pequeno demais, talvez ele não tenha ingerido tanto que os personagens principais ingeriram. Então o Pebble recebeu só um pouco menos que os Mains e já ficou daquele jeito. Como não tenha tomado em excesso licor, não ficou em estado líquido. Bom, essa explicação não ficou muito clara, mas é isso que eu penso. Então o Pebble deve ter sido o segundo a ter tomado licor em excesso pelo Dundee. Então por isso as partes pretas deles ficaram sólidas. Mas agora falando sobre essas marcas de pegadas, que parecem ter sido deixadas por alguém, pode ser algum Toon, pode ser também algum Toon Maker, ou pode ser até mesmo Arthur Delilah. Mas nessa carta deixada por Arthur contém indícios que pode ser o Delilah que fez isso. Nessa carta diz: Delilah, precisamos conversar. Eu sei que você sempre me garantiu que o que aconteceu não foi devido a nada que você tenha feito. Mesmo assim, sinto que ainda precisamos conversar sobre isso. Você sabia que isso poderia acontecer com ele. Você tinha que saber que isso era mesmo uma possibilidade. Se você fez isso, por que não contou a ninguém? Por que você não me contou? Algo assim não acontece simplesmente. Bom, possa ser que ele esteja se referindo a algum dos Toons também, porque ele não deixa claro a quem ele se refere. Essa carta pode ter sido escrita após o incidente porque o Arthur fala sobre o acontecido. Isso pode ser sobre o Dundee, já que Gardenviel foi construído também para vigiar as ações dos Toons. Então Delilah provavelmente sabia que o Dundee era o mais estranho, mas como a carta não deixa específico de quem ele se refere, ele pode estar falando ou do Devan, ou do Dundee, mas ele também é o mais suspeito também, por ser o único que esconde as suas mãos, que provavelmente estavam sujas de cor. Mas essa teoria pode ser descartada porque na carta deixa explícito também que Delilah tem culpa nessa história, porque Arthur fala que o que aconteceu não foi culpa dela, mas fala que ela fez algo que não podia com um dos Toons, que seria o próprio Dundee, fazendo ele mudar a personalidade dele, deixando ele meio que bipolar, ou ela mesmo fez ele se transformar naquela criatura. Então ela deve ter usado mais licor no Dundee para ele ficar melhorado, mas acabou exagerando. Por conta desse erro, pode ter feito esse incidente acontecer. Então resumindo toda essa história, Delilah estava fazendo alguma coisa escondido dos outros. Apenas Arthur sabia dessa coisa que ela estava fazendo. Ela deve ter feito esse experimento em um dos Toons, que era o próprio Dundee, mas
Isso que ela estava fazendo podia ser um risco para todo mundo. Ela sabia que isso podia ser arriscado. Esse experimento era aprimorar a biologia do Igor. Ela acabou testando essa biologia do Igor no Dundee, que acabou mudando a personalidade dele. Acabou deixando meio que bipolar. Isso pode ter acontecido porque no jornal que anunciou o fechamento de Gardenville, fala que alguma coisa foi encontrado na biologia dos Tuns. Mas continuando, o Dundee que estava sendo controlado, ele acaba pegando todo esse cor com a biologia modificada, leva para os principais, que tomaram grande excesso desse cor e acabam se tornando aquelas criaturas. Vai atrás dos outros Tuns matando e transformando eles em mais Twisters, e atacando as pessoas também. Então resumindo, a culpa de tudo que está acontecendo é de Delilah, que fez esse experimento perigoso com o Dundee, acabou causando um incidente. O fechamento de Gardenville.